Evangelho, quarta-feira da segunda semana do Tempo Pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do Tempo Pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a conclusão do terceiro capítulo do Evangelho de São João, do diálogo entre Jesus e Nicodemos. A conclusão desse terceiro capítulo é feita com um discurso solene de Nosso Senhor a respeito do amor de Deus por nós. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já aqui, no 16º versículo do terceiro capítulo, essas letras de ouro marcam e sintetizam toda a beleza do mistério da salvação. Eis que o próprio Deus entregou seu Filho como penhor de salvação, como preço de remissão por nós. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça. Então a salvação nos foi oferecida, mas para que nós possamos participar nela, é preciso crer. É preciso unir o nosso coração ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso acolher as suas palavras que não fazem outra coisa senão nos trazer para junto de Deus. E por onde? Por qual caminho? Por Ele mesmo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por Ele nos foi entregue a vida de Deus, por Ele chegamos à vida de Deus. Ou seja, é seguindo Cristo Jesus, é vivendo como o Senhor, como temos caminhado durante esse tempo, procurando aprender a partir do Evangelho, a amar como o Senhor nos ama, que nós vamos participar da vida eterna e já aqui nessa vida começar a viver as alegrias do reino dos céus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, todo esse itinerário que estamos fazendo no início do tempo pascal, essa marca que desde o último domingo temos acompanhado, domingo da misericórdia, nos entregou esse grande chamado. Qual o chamado, Padre Fábio? O chamado a renovar a nossa fé para vivermos no amor misericordioso do Senhor, aprendermos da misericórdia com a qual o Senhor nos ama, a sermos misericordiosos uns com os outros, porque, sendo parte da Igreja de Cristo, nós estamos unidos ao Senhor numa edificação espiritual, como vai ensinar o apóstolo São Paulo. De maneira que o cristão no mundo vive a vida do seu Senhor. São Fulgêncio de Ruspe, em uma de suas obras, o livro Mônimo, livro amônimo, é esse o nome, né? Escreve para a gente a respeito da edificação espiritual do corpo de Cristo, dizendo que se realiza na caridade. Diz São Fulgêncio, esta edificação espiritual atinge sua maior eficácia no momento em que o próprio corpo do Senhor, que é a Igreja, no sacramento do pão e do cálice, ou seja, no sacramento da Eucaristia, oferece, então,
corpo e o sangue de Cristo. O cálice que bebemos é a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão, nós todos participamos desse único pão. 1 Coríntios, capítulo 10. Então, voltando ao que ele afirmou para a gente, essa edificação espiritual atinge sua maior eficácia no momento em que oferece o corpo e o sangue de Cristo. Então, a celebração da Santa Eucaristia, ou seja, o encontro com o Senhor na Santa Eucaristia, é o ponto ápice da edificação espiritual do corpo de Cristo. Mas o que isso significa para mim e para você que somos parte desse corpo? Que a nossa vida, como falávamos ontem, recordando a Beata Savina, é uma vida que deve partir da Eucaristia e voltar à Eucaristia. Uma vida eucarística, ou seja, tudo aquilo que celebramos na Santa Missa, o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, não é apenas fonte de vida, mas também de inspiração e de sentido para o nosso viver. A nossa vida deve ser a continuação dessa oferta eucarística. O Senhor se oferece por nós para que com Ele nós nos ofereçamos, para que com Ele nós nos tornemos também oferta. O Senhor se entrega no sacramento para que, recebendo a vida em Cristo pelo Espírito Santo, nós nos tornemos sacramento de Deus na vida de nossos irmãos e irmãs, ou seja, oferta de amor, oferta da vida divina pelos nossos irmãos e irmãs. Fazer da minha vida uma oblação de amor por meus irmãos e minhas irmãs. Oferecer a minha vida pela minha família como uma oferta de amor, pela minha comunidade paroquial, pela minha comunidade religiosa. Continuar sendo Eucaristia, ação de graças no mundo, pela vida de Deus, em favor da santificação dos homens. Esse é o chamado que o tempo pascal marca com grande eloquência para nós, para o nosso caminho, esse tempo em que a Igreja nos entrega, o tempo pascal. Continua São Fulgêncio de Ruspe. Por isso, pedimos que a mesma graça que faz da Igreja o corpo de Cristo, olha que bonito, faça com que todos os seus membros, unidos pelos laços da caridade, perseverem firmemente na unidade desse corpo. O que significa dizer na defesa e na vivência da caridade, porque se estão unidos pela caridade, perseverar firmemente na unidade significa perseverar na caridade, no exercício da caridade. E com razão suplicamos que isso se realize em nós pelo dom do Espírito Santo, que é ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. Eis porque está escrito: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, escreve São Paulo aos Coríntios. O Espírito Santo, ele é unidade do Pai e do Filho, realiza agora naqueles a quem concedeu a graça da adoção filial, transformação idêntica a que realizou naqueles que receberam o mesmo Espírito, conforme lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Quem fez desta multidão dos que creem em Deus um só coração e uma só alma, foi aquele Espírito que é a unidade do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é um só Deus. É o mesmo que na nossa casa, meu irmão e minha irmã, nos foi dado para fazer unidade entre nós, para celebrarmos e vivermos a comunhão uns com os outros em família, na nossa comunidade religiosa. É importante clamarmos sempre a potência do Espírito Santo que nos foi entregue para que a unidade aconteça. Então, se existem resistências, se existem limites, se existem lutas a serem feitas, o Espírito de Deus nos foi dado, a fim de que seja oferecido o dom de amor suficiente para conquistar aquela graça da comunhão. O dom do Espírito Santo nos foi entregue, pegando o paralelo do último domingo, para que nós possamos nos abaixar humildemente na humildade de Cristo,
para não perdermos o nosso irmão, a nossa irmã, na incredulidade. O Espírito Santo nos foi dado para que possamos ter força o suficiente de suportar o medo e a limitação de nosso irmão para não perdê-lo, como o Senhor suportou a limitação e o medo de Nicodemos, ficando de madrugada para recebê-lo, a fim de que ele não se perdesse. E se por acaso o teu coração pensar por um instante, mas Nicodemos estava movido de uma boa ação e um bom interesse, ele queria estar com Jesus. Pois é, mas Tomé o tinha ofendido por sua incredulidade. Então, se um exemplo te traz a sensibilidade em positivo do sacrifício, ou seja, sacrificar-se por um que tem interesse em melhorar ou em crescer, é algo que dispõe o meu coração, recorda-te que o Espírito Santo te foi dado não só para isso, mas para que você consiga também se sacrificar por amor do seu irmão, que talvez ainda não esteja convencido do caminho de conversão e de vida que Deus lhe propõe, e que ainda estabeleça uma resistência ou tenha um coração duro, como vimos no Evangelho de São Marcos, lembra? A incredulidade é a dureza de coração que o Senhor adverte a eles, mas ao mesmo tempo o testemunho do Senhor que vem exorta sobre isso, e assim como em Emaús o Senhor escolheu ficar ao lado deles e aquecer o coração deles com a palavra de Deus, assim também o Senhor vem, adverte a incredulidade dos discípulos e dá o testemunho que muitas vezes, durante o anúncio, nós vamos sofrer o peso da incredulidade do outro, da dureza do coração do outro. Mas assim como o Senhor escolheu permanecer com eles e por eles, nós também podemos escolher e hoje acrescentamos, pois o Espírito Santo de Deus nos foi dado como graça para que nós pudéssemos seguir Jesus em tudo, inclusive nessas virtudes, a fim de que isso possamos escolher como o Senhor escolheu, sermos humildes como o Senhor foi, entregarmos por amor a nossa vida, por amor do nosso irmão e da nossa irmã, como o Senhor entregou. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para que se cumpra o viver de Cristo em nós. Ele nos foi dado para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, ou seja, pelos vínculos da caridade, a igreja é edificada e se mantém unida. Foi por amor que o Senhor arrancou Tomé da incredulidade. Foi por amor que ele escolheu caminhar com os discípulos de Emaús. Foi por amor que ele passou a noite acordado, à espera de Nicodemos. Foi por amor. Foi pela comunhão na caridade. Foi por amor que o Senhor o fez. E o Espírito Santo nos foi dado para que nós também façamos. Se for por uma outra motivação, arrisca gravemente de falir. Mas se a motivação fundamental do nosso agir em relação ao nosso próximo é o amor que o Senhor tem por eles, e o amor que o Senhor, tendo por eles e por nós, inspira no nosso coração a seguirmos, a chance do sucesso é garantida. Mas se a nossa motivação está pautada na conquista daquela mudança no coração do outro, a fim de que ele não volte mais a errar, na esperança de que o erro dele não pese mais para nós, na esperança de que os problemas finalmente terminem e tudo se resolva, na esperança de que o sacrifício, que muitas vezes é necessário pelo próximo, não precise mais acontecer, na esperança de que os erros do teu irmão definitivamente vão acabar depois dessa última entrega que você vai fazer, não vai ter mais dor de cabeça com isso. Se as esperanças forem essas, muito provavelmente o falimento é o que nos espera. Porque essas esperanças, nenhuma delas se mantém no tempo, quando falta a verdadeira e única motivação capaz de unir os corações entre os homens, que é o amor que o Senhor sente por nós, que está declarado em João 3,16. É para a consolidação desse amor entre nós, para que ele seja a causa da nossa comunhão, que o Espírito Santo nos foi dado. E essa é a motivação
que nos leva ao sucesso, à certeza da vida eterna, à alegria do reino dos céus. Essa é a motivação que mantém a Igreja unida a Deus. E o Espírito Santo nos foi entregue para isso, para que possamos viver essa comunhão na caridade. Deus com efeito, vai dizer São Fulgêncio de Ruspe, Deus com efeito, enquanto conserva na Igreja o amor que ela recebeu pelo Espírito Santo, olha que lindo isso, transforma num sacrifício agradável a seus olhos, ou seja, transforma em uma oferta de amor. De modo que, recebendo continuamente esse dom da caridade espiritual por meio do Espírito Santo, a Igreja, ou seja, eu e você, possa sempre se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida nesse mundo, a nossa vida no tempo, é uma vida que se transforma em sacrifício de amor agradável a Deus. Por quê? Porque guiados pelo Espírito Santo, desejando cumprir a sua vontade e não uma outra, entregamos a nossa vida por amor. Entregamos a nossa vida para que se cumpra a realização do amor de Deus na comunhão entre nós. Entregamos a nossa vida para que Cristo viva em nós e seja Ele a nossa força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e de Santo Expedito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.